CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h06. Bom dia para você sintonizado aqui no CBN Esportes. Estamos chegando pelos 99.1 FM, pelo youtube.com/CBN Campinas, pelo portal cbncampinas.com.br, por tantos aplicativos, inclusive o nosso aplicativo que você pode baixar, como o Carlos Eduardo de Freitas faz no Apple Store. Boa. Ou como Antônio Lupe faz, e ele teve que fazer esses dias porque ele trocou o celular. Sim. Entrou no Play Store e baixou o aplicativo CBN Campinas, assim como o Fábio Scheibe faz, e que esses dias ele quis ter o retorno pelo aplicativo. Aí não dá, né, Fábio Scheibe? Porque tem um delay, Fábio Scheibe, você precisa aprender essas coisas, entendeu? Tem ali uns 15, 20 segundinhos de diferença, então não pode, Fábio Scheibe, mas baixe para ouvir nas horas vagas, e você também tem muitas possibilidades de acompanhar o nosso programa que está chegando nesta quarta-feira, 14 de junho de 2023, uma quarta-feira chuvosa e, como toda quarta-feira, Dia Mundial do Futebol. Só que hoje não, Carlão de Freitas. Estamos órfãos de bola rolando. A única coisa tradicional da quarta-feira que ainda teremos, mas que eu sei que você não liga muito, é a feijoada. Bom dia, Carlão. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Rafael Pio, eu vou contrariar o que você disse. Eu gosto muito de feijoada, então aí que está o problema. Entendi. Por isso que eu finjo que não ligo. Porque se eu atacar da maneira como eu gosto, meu Deus do céu, mas não sobra um grãozinho de feijão. E como você está na fase da retomada do jogging, então é melhor deixar pra lá. E esta eterna briga com a balança, né? E que eu sempre perco, infelizmente. Mas vamos lá, Pio, quarta-feira, chuvinha, né? Hoje, em termos esportivos, nós conversávamos, hoje temos o vôlei feminino, né? Temos o vôlei feminino, então, algo exatamente, assim pra gente Liga das Nações. Tomar um vinho, aquele belo caldo, e acompanhando, então, o vôlei feminino na parte noturna. E parabéns pela camisa. Que verde sensacional. Muito obrigado. Que verde sensacional. É o verde... Deixa eu ver. Se for um verde Guarani, é um verde assim, meio que... Não é Guarani. Não é. Início... Sei, meados dos anos 80. O Guarani tinha uma camisa da Adidas muito bonita, pode ser. Mas ultimamente o Guarani tem adotado um verde mais escuro. Pode ser um Palmeiras, mas jamais. Não. Com seu coração, jamais. Jamais. É um verde goiano. É um verde goiano. Esmeraldino, em homenagem a Antônio Lucas. Isso. Para o Vila Nova. É isso, é um verde Goiás. Isso. Muito bem. Aliás, eu adoro Goiás, todo o estado de Goiás, principalmente Goiânia, e a música que toca por lá. Que gostoso. Certo, Antônio. Certo, Rafael. Eu fico pensando o seguinte: você fica pensando em quê, que alguém tão fã de samba e pagode pôde conviver com a noite goiana durante tanto tempo que só toca música sertaneja? Mas Bom eu não dia, convivi Antônio. com a noite goiana. Eu fiquei recluso em meu apartamento. Isso, tá vendo como trabalho. Tá vendo como o cara eu fui é a esperto, trabalho, cara. Mas tem um grupo de samba que é de Goiânia, que tá fazendo um certo sucesso. É aquele que você mostrou o DVD aquele o dia? Camisa 10. Cara, muito bom, hein? Sim. Bom. Muito bom. E eles já estão estourando no Brasil todo. São de Goiânia. Você não ia no show deles? deles? Não fui em nenhum show deles, não consegui ir em nenhum show deles. Tá. Porque eu tinha compromissos profissionais. Sim. Quando eu estava na grande cidade. Entendi. Você foi muito rápido, cara. Nossa senhora. Ô, Júlio Nascimento, vai pegar. É assim, viu? E tem que ser rápido e esperto assim pra responder, Julião. Bom dia. É isso, tudo bem, né, gente? Deixa eu puxar o microfone aqui pra cá, né? Opa, cuidado com a face. Boa. É isso, não, o Lupe, ele sempre traz bons ensinamentos, né, Pio? Então, Sei. sempre uma honra aprender com vocês, caras experientes em relacionamentos, casados, é isso. Tô aprendendo aqui. Ano que vem sou eu. Sensacional. Eu imagino neste frio a elegância deste rapaz. Não. Um Você tênis viu? branco, obviamente. Tênis branco, você viu Pra quem não viu, gente, @ Como que tá o seu perfil mesmo, Juliano, no Instagram? É Júlio Nascimento com 2 Is. Júlio Nascimento com 2 Is. Vai lá no Instagram, ele fez um book. Já fez o book. Tem um book ali e algumas fotos com a camisa do Manchester United. Cara, Que momento pra tirar até foto com a do camisa de Manchester time United. de futebol ele fica estiloso. Tá louco.
Foi o presente, né, do Dia dos Namorados. Aí então agrega. Sensacional, sensacional. Bom, Júlio Nascimento, Guarani, de novo treinador apresentado ontem no Brinco de Ouro, hein, Julião? É um novo, antigo treinador, né? Humberto Louser é uma figura muito conhecida, porque teve 3 passagens pelo Guarani em funções diferentes. Foi jogador, auxiliar, foi técnico e campeão, agora retornando ao estádio Brinco de Ouro depois de 5 anos nessa missão, segundo ele, de resgatar a confiança dos jogadores e ainda sonhar com acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco nós vamos ouvir Humberto Louser falando aqui no microfone da CBN sobre esse retorno, ele que chega acompanhado do auxiliar Ricardo Chuva e da volta também do preparador físico Marcelo Rony, que também passou com o Humberto no Guarani, teve uma passagem muito vitoriosa pelo clube. Esse trio chega para reforçar a comissão técnica para a sequência da temporada, Pio. Tá de volta, Carlão de Freitas, Humberto Louser, não só o Humberto, mas a comissão que já conhece o Guarani e teve sucesso aqui em Campinas. Eu falava hoje até no Campinas, pela manhã, com a Carol e com o Gui, é um outro Humberto, né? É um Humberto mais experiente, um Humberto renomado, podemos dizer assim, um Humberto que já trabalhou em grandes equipes, diferente do Humberto que saiu com um trabalho consolidado, mas foi buscar aí um caminho importante, um caminho positivo. Então ele volta num outro patamar, num outro estágio como treinador, identificado com o clube. Eu gosto disso, né? Nos 3 compartimentos em que ele trabalhou no Guarani, ele foi bem como jogador, como auxiliar e como treinador. E agora talvez a situação com o que exige maior responsabilidade, que é recolocar o Guarani no caminho dos trilhos, né? Nos trilhos da Série B, no caminho das vitórias. O Guarani precisa retomar, né? Algo que começou, mas depois teve aí está passando por um momento complicado dentro da competição. Boa sorte aí ao moço de Jundiaí, Humberto Louser. Moço de Jundiaí, Humberto Louser. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupi, na semana de folga de jogos, mas de muito trabalho para Macaca. Exatamente, Rafael. A folga de jogos, né, por conta dessas 2 semanas de preparação, mas de muito trabalho para o técnico Felipe Moreira, um tempo ideal para recuperar atletas que estavam ou estão no DM, a gente não sabe, né, porque não acompanhamos o dia a dia da Ponte Preta, caso do Matheus Jesus, caso do Gé, caso do Elvis, são jogadores que vão aproveitar esse tempo para aprimorar a forma física e recuperar dos problemas que acabaram tirando esses jogadores do duelo contra o Sport. E quem tá voltando é o Fraga, que daqui a pouco a gente vai ouvi-lo, ele que teve uma lesão no quadril no jogo contra o Linense, se não me engano, pela Série A2, já tá na transição e quem sabe pode voltar a reforçar a Ponte Preta na Série B em 2023. É um bom jogador para voltar a ficar à disposição ou mais um do elenco, Carlão? Com todo respeito ao Fraga, né, um garoto que está buscando lugar ao sol, é apenas mais um. Reforço dos que estão lesionados, e não sei quando que ele vai voltar, até porque a lesão dele foi grave, é o Everton. Esse sim. Agora o Fraga é um jogador para compor elenco, ajuda, evidentemente, mas não é aquele cara que a torcida faz assim com as mãos, né? Opa! Tá voltando. Não, mas que ele tenha aí sucesso nesta trajetória, ou na nova, ou recomeço dentro da Ponte Preta. É isso, a gente fica feliz do cara voltar a poder jogar futebol, isso que é o mais importante. E agora o destaque do Santos, o Peixe, Guilherme Pradella. O Santos vai conseguir negociar Eduardo Bauerman, hein, Pradella? A venda do zagueiro Eduardo Bauerman está próxima de acontecer. Nesta terça-feira, o Comitê de Gestão do Santos aprovou os moldes contratuais para efetuar a transferência ao Alanyaspor da Turquia. A informação foi divulgada pelo portal UOL. O Santos não receberá dinheiro de forma imediata, mas ficará com 40% dos direitos econômicos do jogador. Pelo que aconteceu recentemente, Carlão de Freitas, e para quem não se lembra, só reforçando, Eduardo Bauerman envolvido aí na máfia da manipulação dos sites de apostas, o Santos faz um baita de um negócio negociando o jogador. Meu Deus do céu, já se livra rápido, né, deste problema. Quem sou eu para dar conselhos, mas eu vou até usar a religião. Deus está dando uma nova oportunidade para o Eduardo Bauerman.
Então que ele tenha a cabeça no lugar, que ele valorize a profissão dele, é uma profissão que todo jovem deseja, né? Ele está num grande clube, ou estava, né? A gente não sabe a real situação, mas que ele tenha aí muito juízo daqui para frente para prosseguir a carreira e que não entre mais nessas bobagens aí de apostas e que não engane mais, né, o torcedor, os companheiros de equipe. Então, a oportunidade está sendo dada, está sendo oferecida e que ele saiba aproveitar. E por falar em negociações, Guilherme Pradella traz o destaque do São Paulo também. Dorival Júnior parece que meio preocupado aí com essa janela e que pode perder atletas para o mercado. Com a proximidade da janela de transferências internacionais, as sondagens e propostas por jogadores do São Paulo devem começar. Muitos nomes do atual elenco têm potencial de venda. Não só os garotos, como Beraldo, Nestor, Pablo Maia e até Natan. Os atacantes Caleri e Luciano são nomes que também despertam o interesse de clubes de fora. Desperta interesse, mas não sei, Carlão. Só se for mercado bem periférico, né? Nenhum desses aí tem nada assim que o São Paulo possa dizer, opa, a gente vai fazer uma boa grana, inclusive. É aquele potencial para aliviar o caixa do São Paulo. O São Paulo tem por tradição vender. O torcedor tricolor, o São Paulo não sabe aproveitar, né, as vendas, eu digo, o dinheiro, né? Tanto é que está naufragado aí em dívidas. Mas também não vejo um valor, um jogador assim que possa aliviar o caixa do São Paulo. São bons jogadores, mas, por exemplo, não tem nenhum Lucas Moura, né? Por exemplo, que o São Paulo conseguiu vender bem à época para o Paris Saint-Germain. E daqui a pouquinho, Fábio Chaib chega com um boletim especial falando sobre a penhora da Arena do Grêmio, hein, gente? Que coisa! Tem Vitor Roque também no Barcelona e outras informações do nosso Fábio Chaib. Você manda seu recado pro 19991869070, é o nosso WhatsApp, ou então você participa através do youtube.com/CBN Campinas. Tá chegando aqui já o primeiro WhatsApp. Nossa senhora, que maravilha, hein? A gente já volta. Rápido intervalo, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. A gente tenta fazer um programa sério, mas aí o ouvinte não ajuda, né, Antônio? Eu não tô sabendo o que tá mas você vê como que é o tempo mais fechado deixa a gente assim um pouco mais carrancudo, mais sério, né? Até a nossa redação, que ela costuma ser festeira, sim, hoje ela estava mais amena, mais amena, mais tranquila. Acho que é sintomas do tempo, sintomas Rafael do Pio. tempo, eu também acho. O tempo fechou, a gente fica mais recluso, triste, a gente fica mais triste. Sem o astro rei, né? Pra dar Nossa, bom dia. que bonito, hein? Sol, né? Que maravilha. A gente já volta. CBN Esportes Campinas. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou. O Enem é o caminho para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Eu vou com tudo, eu vou. Oferecimento
Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Trânsito. 11h21, Thaís Azevedo chegando com informações sobre o trânsito. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Rafa. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a CBN. Bem, motorista que segue ali pela Avenida Alix da Cunha encontra excesso de veículos na saída do Trevo da Boche, sentido centro. No sentido rodovia Anhanguera, são boas as condições. A Avenida Marechal Rondon tem lentidão na chegada ao Balão do Tavares. No sentido Chapadão, motorista vai fazendo um bom caminho. A rua Joaquim Vilac tem trânsito intenso somente ali na chegada à Avenida Alix da Cunha, mas nada que prejudique o trânsito. Quem segue pela Doutora Alberto Sarmento reduz a velocidade na chegada ao Balão do Castelo. Agora, no sentido Vila Teixeira, as duas vias têm trânsito fluindo bem. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. Aproveite descontos imperdíveis para conquistar seu AP próprio no Feirão Casa Paulista Coab da MRV. Sua chance de estar livre do aluguel com condições especiais. Saiba mais em mrv.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze e 24. Tem corrida de 3 km, o Antônio Lupe? Você que é o rei das corridas? Existe. O turma não tem a ala do bar? Isso, tem. Acho que eu vou nessa. 3 quilômetros tem, né? Não é, porque nós estávamos comentando aqui, eu perguntei para o Lupe sobre a corrida integração, quando é a data, né? E ontem no Arena nós falávamos, né? A turma dos 5, eu, Eliel, acho que o Fábio Scheib e tal. Aí tem a turma dos 10, tem Antônio Lupe, Berenguel, o Heitor. Aí a gente tava pensando. Aí eu levantei 3 aqui, porque 5 acho que é um pouco sofrido, porque eu tô faz tempo. A integração não tem o 3 quilômetros, né? Mas tem o caminhada, né? Pode fazer a caminhada, claro, caminhada tranquilo. E você vai se inscrever em qual, hein, Júlio Nascimento? 2 não tem. Provavelmente a integração esteja trabalhando aí, né? Essa possibilidade também. Então, assim, eu também, fico na parte de incentivar os amigos. Eu acho que a pauta de Júlio Nascimento deveria ser correr junto com os atletas de 10 para acompanhar o desenvolvimento dos caras. Ele já fez. Eu já fiz isso. Você já fez, Antônio? Fiz isso. Colocaram uma câmera em meu peito. Naquela, tipo aqueles coletes, né? Assim. Na verdade não foi uma câmera, foi meu celular, eu corri com ele na mão, né? Tá. E foram 15 quilômetros. Caramba, cara! 15 quilômetros ali em Valinhos. Nossa, uma subida, cara. Mais uma subida. E o Júlio Nascimento vai se lembrar disso, porque eu, Júlio Nascimento e João Lucas Dionísio, no dia anterior, que trio, hein? Nós fomos a um show de Thiago Barbosa. Nossa senhora! E aí o que aconteceu? Você tava essa com a corrida noite nas costas. Isso, eu cheguei em casa por volta das 3h30, 4 horas, e 6h30 eu tinha que estar no local do evento. Nossa. Mas consegui. E correu os 15? 15 quilômetros com a câmera e falando. Cabelo na rua essa corrida. E aí, Lupe, eu falo assim, eu morrendo. É muito aleatório isso. Mas
É muito aleatório. Eu imagino o Cabela narrando a corrida com o Lupe reportando e correndo 15K. É claro que eu não fiquei todo o tempo falando, Sim. né? Em alguns momentos ali ele me acionava, aí eu falava sobre o trajeto, como é que tava e tal, mas foi legal, eu gostei, muito interessante. Tem em algum lugar isso? Acho que tem no YouTube. Ah, eu vou. É o que vamos fazer depois do programa, cara. Procurar isso aí. Que coisa maravilhosa, sensacional. Fábio Scheibe chegando com informações. Hoje ele está na fria e chuvosa capital paulista. Bom dia, Fabião. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Quarta-feira, dia tradicional do futebol e a bola está parada por aqui, devido à data FIFA, né? Mas o torcedor não precisa se preocupar que hoje também tem decisão na Europa. É a semifinal da Liga das Nações. Holanda e Croácia duelam às 3h45 da tarde, valendo vaga na final. Jogo único, jogo lá em Rotterdam, na Holanda. O vencedor de Holanda e Croácia encara o vencedor do duelo entre Espanha e Itália, que se enfrentam amanhã. Então, jogão hoje às 3h45, Holanda e Croácia pela semifinal da Liga das Nações. Chegando com mais informações, Pio, a Arena do Grêmio foi penhorada pela Justiça. Uma dívida de 226 milhões é cobrada por 3 bancos que financiaram a obra. A Arena foi inaugurada em 2012 e o Grêmio hoje se posicionou, falou que está atento ao processo e tranquilizou os torcedores, garantindo que não vai ter que sair do estádio, viu, Pio? Uma notícia do mercado da bola, o tradicional jornal AS da Espanha publicou que o atacante Vitor Roque foi vendido para o Barcelona por cerca de 40 milhões de euros. O Atlético Paranaense não confirma a proposta e a transação depende do fair play financeiro aprovado lá pela Liga Espanhola. Vamos aguardar então, viu, Pio? Valeu, um grande abraço. Valeu, Fábio Scheibe. A administração, você ver uma arena do Grêmio ser penhorada é má administração, porque a frequência de torcedores lá é grande, ô Carlão. Olha, é engraçado como que nós estamos passando. As equipes, né, que possuem as famosas arenas estão passando por problemas, né? Corinthians, o problema financeiro, que teve que fazer acordo com a Caixa, o Grêmio também envolvido em problemas, o próprio Palmeiras, né, também aí não se entendendo com o pessoal da W Torre, aquela coisa, tem o bônus, né? Eu acho que o bônus, poxa, pro Palmeiras, sensacional. Pro Corinthians também, embora tenha conquistado poucos títulos, né, desde da Arena, o Grêmio conquistou Libertadores, mas agora tem um ônus, né? As equipes aí entrando em rota de colisão com as mandantes, né, com as administradoras dos estádios. E é interessante que a maioria das arenas que foram também utilizadas na Copa do Mundo sem atividade, né? Manaus, nossa, muitas. Cara, Recife. Tudo elefante branco. O Cuiabá joga na arena, mas quando eu fui lá faz um tempinho já. Largada, né? A Arena Pernambuco. A Arena Pernambuco, nossa, terrível. A mais bonita foi que eu fui foi a Arena das Dunas, que o América e o ABC de vez em quando mandam jogos lá em Natal, mas são poucos jogos, né? E é muito bonita. Nossa, cara. Fazendo uma costela com mandioca e ouvindo meus amigos da CBN, Rogério. Nossa, costela com mandioca, cara, nesse friozinho, que coisa sensacional. Feito um Rottweiler faminto. O Carlos Henrique tá perguntando se não vamos falar sobre o Robinho. Cara, eu confesso que não ouvi ainda os áudios, mas dando uma olhada em algumas situações aqui, parece que a situação do Robinho vai se complicar demais depois desses áudios vazados em que ele ri da vítima. Tem um que fala o seguinte, abre aspas, né? A mina estava embriagada, não sabe nem quem eu sou. Fecha aspas. É uma frase que foi divulgada nesses áudios também. É uma questão de justiça, mas a gente obviamente comenta que tem a ver com um desportista. Triste, né, Carlão? Triste. Nossa, cara. Triste porque
o Robinho, né, por toda a história do Robinho, né, como jogador, né, como um atleta de alto nível de seleção brasileira, a gente se depara aí com esse envolvimento terrível. Vai ter que pagar, não tem jeito. Vai ser muito difícil ele sair ileso. Vai ser muito difícil. Aí tem aquela questão de entre justiça italiana e justiça brasileira, deportação, essas coisas, né, Júlio Nascimento? Por enquanto, nada, né? Não, eu vi o podcast, né, uma série que o Portal UOL está fazendo. Tem até uma versão menor com os resumos que dura 3 minutos, assim, também eu via. Você fica um pouco apavorado, assim, depois de escutar. E o mais complicado é que, pro Robinho, né, que ele muda a versão muitas vezes, né, Pio? Então, tudo isso depõe contra o próprio jogador. E agora você tem essa discussão se ele poderá ou não cumprir a pena aqui no Brasil, e a tendência é que agora, cada vez mais forte na mídia, né, esse caso novamente, tudo isso seja acelerado nos próximos meses, mas é muito triste. Eu falo com muita propriedade que é muito triste perder um ídolo, porque apesar de não ser santista, o Robinho foi um dos jogadores que mais me impactou a gostar de futebol, né? A minha geração foi muito influenciada por ele. Demais, cara. 11h32, repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 14 de junho de 2023. 9 montadoras aderiram ao programa de incentivo à compra de carros 0 km. O Ministério do Desenvolvimento divulgou a lista no site da pasta. Os descontos variam de R$ 2.000 a R$ 8.000 para veículos que custam até R$ 120 mil. 233 versões de 31 modelos foram inicialmente atingidas pela medida. O Planalto vai compensar a iniciativa do setor com créditos tributários. Até o momento foram usados 150 milhões dos 500 milhões liberados pelo governo federal para a finalidade. O Procon do Rio de Janeiro notificou a empresa Time for Fun depois de receber denúncias de irregularidades na venda de ingressos para os shows da cantora Taylor Swift. Clientes relataram a revenda de tickets por pessoas não autorizadas e por um valor bem acima do estipulado pelo site oficial. A reportagem da CBN encontrou ingressos a R$ 36 mil. O Procon quer saber como as filas presenciais e virtuais foram organizadas, se havia limitação do número de ingressos por pessoa e que medidas a Time for Fun adota para evitar que uma grande quantidade de tickets seja comprada e revendida por um único cliente. A empresa tem 10 dias para dar as respostas. 2 estudantes de 19 anos estão entre as 3 pessoas mortas a facadas num ataque ocorrido ontem em Nottingham, na Inglaterra. As informações foram divulgadas hoje pela polícia. Depois de executar os universitários, o agressor atacou um homem e roubou a van da vítima. Do outro lado da cidade, o assassino atropelou 3 pessoas. Os investigadores apuram a motivação das ações criminosas. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com mescla, escritório de talentos e carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas. Aqui se faz o futuro. CBN Esportes Campinas. 11h36 de volta com o CBN Esportes Campinas para falar do Santos e do caso Eduardo Bauerman. O Santos vai conseguir negociar o Bauerman, pelo menos tudo indica, com o futebol da Turquia. Guilherme Pradella. A venda do zagueiro Eduardo Bauerman está próxima de acontecer. Nesta terça-feira, o Comitê de Gestão do Santos aprovou os moldes contratuais para efetuar a transferência ao Alanyaspor da Turquia. A informação foi divulgada pelo portal UOL. O Santos não receberá dinheiro de forma imediata, mas ficará com 40% dos direitos econômicos do jogador. A diretoria tem pressa para fechar o negócio e não quer perder a oportunidade. O clube de Vila Belmiro não quer ter mais o nome ligado a Eduardo Bauerman. O jogador é investigado pela Operação Penalidade Máxima por participar de um esquema de apostas. De acordo com as investigações, o zagueiro aceitou R$50 mil para receber um cartão amarelo na partida contra o Avaí, mas não cumpriu a promessa. Depois, tinha que ser expulso diante do Botafogo na rodada seguinte. No entanto, acabou sendo expulso somente depois do jogo. Por isso, ficou combinado com os apostadores de que precisaria devolver os R$50 mil, além de recuperar todo o prejuízo dos envolvidos. O jogador foi suspenso pelo STJD por 12 jogos, mas a defesa do atleta pediu nulidade do processo por estar sendo conduzido pelo Ministério Público de Goiás. O jogador também teria de prestar depoimento na CPI da manipulação do futebol na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, mas o jogador conseguiu um habeas corpus junto a uma decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Por isso, ele ganhou um salvo-conduto, desobrigando-o a atender à convocação da CPI. De São Paulo, Guilherme Pradella. É isso, e o Santos tendo uma grande possibilidade de, entre aspas, né, se livrar dessa bomba, né? Bom dia, sou o Daniel de Campinas e sou fã do trabalho de vocês. Eu gostei da contratação do Humberto no Guarani, hein? E mando um abraço pro tio da minha esposa, o Edmilson Garcia. O Lobo! O Lobo! Fazedor de gol, Lobão, hein? Fazia gol. Um abraço. Pô, fazia tempo que eu não tinha notícia do Lobo, hein, cara? Ele tá no Paraguai ainda, não tá? Eu acredito que sim, mas tava meio subidão aí, né, do WhatsApp. É verdade, cara. Tal. Em off, não. Esse aqui pediu off. Ixi, pediu off. Pediu off, não dá pra ler. Depois eu vou ler e vou lá. 11h39, Júlio Nascimento. Vamos falar então de Humberto Louser, que está de volta. O Marcelo, lá do Jardim Marisa, tá esperançoso, achando que o Humberto vai dar jeito nesse elenco que o Guarani voltar a vencer, viu, Julião? É isso aí, professor Louser está de volta, né? Com a camisa do Guarani, foi jogador durante 3 temporadas, volante, né? E depois, a função de técnico, foi campeão da Série A2. A expectativa agora é que o Humberto, de repente, consiga alavancar esse Guarani para brigar por acesso. Lembrando que ele se enquadra aí na categoria vitorioso, citado pelo Lucas Durbski na segunda-feira, porque o Humberto, com o Guarani, foi campeão. Ele tem 5 títulos na carreira, entre esses títulos, a Série B de 2020 com a Chape, né? Então, ele volta para uma competição que ele já foi campeão e terá a responsabilidade aí de comandar o Guarani na sequência da temporada na vaga do Bruno Pivetti. Na entrevista de apresentação, Louser falou sobre as suas prioridades e também sobre a questão do mercado, já que no próximo dia 3 a janela de transferência será aberta. A gente já começou a acompanhar, já foi no departamento de análise, já pedi os jogos para que a gente possa estar assistindo com uma câmera mais aberta, que você consegue identificar. Lógico, primeiro contato somente hoje,
E aí nós vamos, com esse período que teremos aí de treinamentos, conhecer o grupo, identificar a característica de cada um. Lógico que parte desse grupo eu já trabalhei em outras equipes, outros atletas já tentei levar para equipes minhas, então eu já tive um contato com eles, que é assim que a gente trabalha. O mercado, como você bem frisou, ele vai se abrir, a janela ela se abre, a gente tem que tomar cuidado, que também tem equipes que vão assediar os nossos atletas, e nós vamos identificar as nossas carências e conversar internamente junto com o Lucas, com o Ricardo, com o presidente, com as pessoas destinadas aí para que a gente possa, de fato, se achar necessário ir ao mercado para que a gente possa atacar de forma pontual para vir agregar valores ainda maior para esse elenco, para que a gente consiga, assim, atingir os nossos objetivos ao longo dessa temporada. Tá, então, a palavra do professor Humberto Louser. O Guarani aí vai ao mercado, né, em busca de opções para o elenco no próximo mês, sim, viu, Pio? E uma posição também que será avaliada aí pelo Guarani é a posição de goleiro, né, porque hoje a assessoria do goleiro Tony emitiu uma nota e confirmou aquela informação que nós trouxemos aqui na semana passada, de que o Tony teria pedido para sair por conta de ameaças. Abre aspas para o goleiro Tony em nota: quero deixar claro que quando o assunto é violência, a gente não pode aceitar, nunca fugir de nenhum desafio, mas nessa questão eu opto pela minha família e farei sempre isto. Aos torcedores que me apoiaram, criticaram de forma consciente, eu agradeço, mas não estou com cabeça para continuar depois disso, fecha aspas, que é a palavra do Tony, que, segundo ele, a sua família sofreu ameaças depois do jogo contra o CRB, ele que jogou pelo Guarani 17 jogos. Tem uma questão da multa rescisória que está pegando, o Guarani que tem contrato com ele até 2024, até dezembro de 2024, não abre mão da multa. O América de Natal, que seria um dos interessados, já foi atrás de outro goleiro, então também não estaria disposto. O Tony vai ter que esperar a janela aí, de repente, para tentar o contrato de empréstimo, ou então arcar aí com essa multa rescisória para a sequência da temporada. Pio? E a gente nunca pode apoiar esse tipo de coisa, né? Se o atleta tá dizendo que recebeu ameaças, nos cabe confiar na palavra dele. E aí é uma decisão do profissional, de não querer ficar para se preservar a família, enfim, Carlão. Se isso realmente aconteceu, quem somos nós, né, para julgá-lo? Infelizmente tem se tornado moda isso no mundo do futebol. Não só no futebol, né, mas a pessoa pública, né, esses famosos haters, né, a gente não sabe até que ponto é uma ameaça ou o cara vai na frente do computador para fazer uma gracinha, mas de qualquer maneira a pessoa tem todo o direito, né, de ficar com medo, de não expor a família. Então esse é o caso, embora tenha, claro, entre os grupos de bugrinos tal, tenha tido uma repercussão negativa, né, essa situação do Tony, mas, mais uma vez, quem somos nós para julgá-lo, né, nesse tipo de situação. E com relação ao Humberto, eu acho um cara que tem tudo a ver com o Guarani. Já passou a situação do Bruno Pivetti, eu tinha um posicionamento diferente, eu acho que daria para continuar, mas a cultura do futebol é essa, perdeu o vestiário e tal, então beleza. Então veio o Humberto, um cara que chega num patamar diferente do que quando saiu, identificado com o clube, conhece os jogadores do Guarani, já trabalhou em outras equipes com esses atletas. Eu acho que entre Hélio dos Anjos, Guto Ferreira e Humberto, o Guto pela a parte financeira já eu, no meu modo de entender, já era peça descartável. O Hélio dos Anjos, como o ambiente do Guarani está muito conturbado, seria mais um problema, não pela competência dele, porque ele já mostrou que é muito competente, mas pela identificação que ele pegou na Ponte Preta, e mesmo sempre respeitando o Guarani, mas ele se identificou demais, se entregou demais ao trabalho da Ponte, pela maneira como ele saiu do Guarani, né? O torcedor ficou magoado lá no início dos anos 2000, mas o torcedor não esquece. Então seria mais um problema, eu acho que com 2, 3 vitórias isso seria facilmente resolvido, mas seria um ambiente mais conturbado, principalmente neste início de trabalho, caso viesse o Hélio dos Anjos. Então vem Humberto, um cara identificado, um cara competente, que ele consiga aí colocar o Guarani nos trilhos nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Boa, daqui a pouquinho a gente vai falar da Ponte, só para adiantar um expediente aqui, Antônio Lupi. Sim. Deixa eu ver quem foi que mandou a mensagem aqui pra gente. Nosso ouvinte que participa todos os dias. Foi o Renato Alves, mandou um print do Coritiba News, que é, obviamente, um
Twitter, um perfil de torcedores dizendo o seguinte aqui, ó. Ponte Preta encaminha a volta de William Potker. As partes já chegaram a conversar em janeiro, mas o atacante queria entender o projeto do Coxa. O Coxa não irá aproveitar o camisa 90 que foi liberado para ouvir propostas para deixar o Coritiba. Mas tem grana, Antônio Lupe. É caro Potker, hein, rapaz? Não sei se tem grana, né? Porque quem paga as contas lá são eles. Mas pelo que a gente ouve, não tem. Só que tem uma informação também do nosso companheiro JP Bianchi, que é setorista da Guarujá, lá em Santa Catarina, que o Avaí está muito próximo de fechar com o Potker. Tá. Então, são duas situações, a gente está analisando, vendo se realmente procede essa informação. A Ponte tem interesse em contratar atacantes na abertura da janela no dia 3, mas pelas contratações que foram feitas antes da Série B, eu acho difícil. Também, mas... Lembrando, gente, de novo, que esse aqui é um perfil de torcedor do Coritiba e que colocou uma informação como essa. Bom seria, né, Carlão? Seria um jogador de qualidade, não tem a qualidade do Luca, por exemplo, né? E também não tem são características diferentes. Por que eu digo isso? Porque ano passado o Luca estava sozinho, né? Estava numa ilha rodeado por jogadores limitados tecnicamente. Veio o Elvis, que ajudou. Foi uma dupla que tecnicamente até acima da competição e ambos ajudaram a Ponte na permanência. O Potker chegando, se chegar, a gente, né, entende aí, é um perfil de torcedor e tal, seria um grande reforço, mas essas coisas malucas que acontecem na Ponte Preta, né? Hora atrasa salário, hora não tem dinheiro e reclama disso, reclama daquilo, aí traz um jogador de um quilate do Potker. Se vier, ótimo, vai ajudar. Eu tenho certeza disso, até pela identificação que o Potker tem com a Ponte, eu acho que ele entregaria legal. Mas a parte, o extracampo que deixa uma interrogação. Tem dinheiro ou não tem? Aí você traz o Potker, atrasa o salário da rapaziada, já dá problema no grupo. Ou então você traz o Potker, paga o grupo, beleza. Só que aí é funcionário que vem se queixar, sabe? Então é tudo estranho na Ponte, cara. Ao mesmo tempo que é uma notícia boa, sem dúvida alguma, você fica recheado de interrogações, né? Por que traz o Potker e não paga este? Por que traz o Potker e não paga ali? Aí paga bicho no vestiário. É uma coisa de maluco. A gente entra em parafuso, né? O que será da Ponte Preta? Agora, em termos dentro das quatro linhas, sem dúvida alguma, ajudaria demais. Apesar que nos últimos anos, né? Ele caiu muito também, né? Ele teve uma queda, e não foi pequena, não. Foi gigante. Vou até pegar os números. Aliás, desde que ele voltou, né? Ele teve lampejos no Avaí na campanha do rebaixamento. Ano passado, né? Foram 3 gols marcados. Então, pequenos lampejos, né? Ele fez 27 jogos, 3 gols. Mas acho que é um jogador assim, diante do cenário complicado da Ponte, isso dentro de campo, sem um jogador de qualidade para dialogar com o Elvis, por exemplo, eu acho que seria um bom reforço. Até pela identificação que ele tem com a Ponte, eu creio que o Potker se dedicaria ao projeto. Vamos ver, é uma novela. Talvez aquela situação de enfim, Coritiba paga grande parte, enfim. Mas do jeito que tá lá agora com o Sá, eles querem liberar para abrir espaço pro Caixa, porque até a gente não querendo colocar o Guarani no meio, né, mas o Drubitsky, que estava lá recentemente, e agora é o novo homem forte do futebol do Guarani, falou que o processo no Guarani, quando foi perguntado sobre a situação do relacionamento dele com o Regis, já envolvia muitas pessoas e não só ele, entendeu? Vamos aguardar, Rafael Pio. A última boa temporada de William Potker foi no Internacional em 2018. Fez 39 jogos, 10 gols. Aí em 2019, 21... Quase um gol a cada 4 jogos. Enfim. Só, de novo, tá? A gente só está fazendo suposições em cima de uma notícia que vem de um perfil de torcedor do Coritiba, nada de oficial. Intervalo, a gente já volta. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. No
dia 15 de junho, ao meio-dia, inaugura o Parque Shopping Mojimirim. Grandes marcas, diversas opções de gastronomia, lazer e muito mais. E em breve, supermercado, academia e cinema. Mais praticidade para o seu dia a dia e toda a família. Parque Shopping Mojimirim, seu novo destino de compras e lazer. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Agendadas. Quer saber por que a família Volkswagen Meteor entrega mais valor para o seu negócio? Porque são os caminhões extra pesados que entregam mais eficiência, conforto, segurança e tecnologia. E em junho, com taxa exclusiva de 0,99. Isso mesmo, 0,99. Ou seja, agora entregam ainda mais rentabilidade. Passe em uma concessionária e descubra por que um caminhão da família Volkswagen Meteor é um investimento com retorno garantido. No trânsito, escolha a vida. CBN Esportes Campinas. 11h52, uma notícia que ontem saiu lá na redação do GE e que nos deixou muito feliz, Júlio Nascimento. Com Mari Paraíba entre reforços, Campinas volta a ter time feminino de vôlei depois de 9 anos, hein, Julião? Exatamente, né? A Mari, que estava na equipe do Barueri, né? Uma jogadora que já está experiente, né, Pio? 36 anos, mas fez muito sucesso dentro e fora das quadras, porque a Mari também, ela ficou muito popular e até ajudada pelo Globo Esporte na época do Thiago Leifert, na carreira de modelo, né? Então é com certeza uma jogadora que, além do aspecto técnico, que ela domina muito, e acredito que para a Superliga C e para o Paulista, ela deve ser a principal jogadora desse time, ela vai colaborar, mas também atrai muito público e a atenção da mídia, né? Então, ótima ideia aí do Campinas Vôlei. A Tandara e o marido dela também estão envolvidos na gestão. Os jogos serão no ginásio do Concórdia, onde era aquele time de 2014, que encerrou a atividade de 2014 do Zé Roberto Guimarães. Então, um pouco de nostalgia, um pouco de esperança para o vôlei feminino da região. A central Sara Ellen Lima estava no Osasco, também foi confirmada. Então, estou esperançoso de um time competitivo sendo montado aí pro Campeonato Paulista, viu, Pio? Ah, sem dúvida, Julião. Campeonato Paulista, Superliga C, né? Preciso entrar aí na Superliga C e depois ir galgando. Lembrando que o ginásio do Concórdia era o que recebia os jogos do time de basquete também recentemente, né? Que aí saiu lá do Concórdia, foi agora pro Tênis Clube. Então, nós teremos ali. E sabemos que o público do vôlei em Campinas, até pelo masculino, pelo Vôlei Renata, é muito grande. E o ginásio do Concórdia tem capacidade para isso, né, Sim, se não me engano são 5 mil torcedores a capacidade, até mais, né? Grande ali, cara. É muito ali, grande, é muito faz grande. Um barulho que eu vou falar pra você. Os jogos do basquete, que às vezes não tinha tanta gente, já faziam um barulhão, aquele ginásio lotado ali vai ser pressão, vai ser pressão. Espero que tenha também o sucesso do antigo time feminino, né? Sim. Do time masculino, que são projetos diferentes, mas que seja aí um projeto de muito sucesso. E quanto mais esportes fora do futebol, porque a gente às vezes, né, Rafael, Carlão, Júlia, a gente fica muito preso. Futebol. Cara, e assim, são esportes que agregam para a população, né? Crianças que podem... Eu vejo isso muito no basquete feminino, quando a gente transmite no portal Tudo EPI aqui no YouTube da CBN, a quantidade de crianças de uma parceria feita com as escolas do município, elas têm um contato com as jogadoras, elas pisam na quadra. Pô, quando eu ia assistir um jogo de basquete, eu queria entrar na quadra. E aquilo fez com que eu gostasse também do basquete. E elas estão tendo esse primeiro contato, que eu acho que é importante, né? Cultivar os esportes, não só o futebol, claro, o futebol é importante, é legal, é a paixão de todo brasileiro, mas sair um pouquinho desse mundo
do futebol, voltar pro vôlei, voltar pro basquete, o vôlei masculino, o vôlei feminino, basquete feminino. Quem sabe aí não podemos ter também um basquete masculino na cidade, dúvida nenhuma. Que seria espetacular. É o Campinas Vôlei que está chegando. Muito bom. Nossa, você foi bem, Antônio Lobo. Que discurso maravilhoso. Eu não anotei, foi tudo aqui, ó, de cachola. Vamos recortar e soltar no YouTube esse recorte, porque vai ser coisa absurda. E hoje, 9 da noite, por falar em vôlei feminino, 9 da noite, tem o Brasil contra a Coreia, lá em Brasília, pela Liga das Nações, 9 horas da noite, Brasil e Coreia. Já falamos muito sobre a questão do William Potker, mas as últimas da macaca, Antônio. Que continua essa preparação que é uma longa, né? Longa. Até o dia 24, se não me engano, de junho, né? Que é quando a Ponte Preta volta a jogar contra o Atlético Goianiense fora de casa. São 2 jogos fora de Campinas, Atlético em Goiânia e o Ituano em Itu. Um prazo interessante para a recuperação de atletas, caso do Matheus Jesus, o do Gé, o Elvis, que saiu machucado, né, Carlão, no intervalo do jogo contra o Sport, e também um tempo interessante para aqueles atletas que passaram recentemente por um problema um pouquinho mais grave, que é o caso do Fraga, volante, que machucou no duelo contra o Linense, ainda pela Série A2 do Campeonato Paulista, uma lesão nada comum no futebol, que é a de quadril, ele teve uma fratura no quadril, e o Fraga ele explica um pouco melhor como foi essa lesão e o processo da transição que ele iniciou na última semana. Sim, então, tem sido um processo bem difícil. Como que eu digo, é sempre difícil você estar de fora, não poder ajudar, você querer participar, querer ajudar o time, ajudar o clube e não conseguir estar nessa situação. Mas a gente está no processo final já, estamos na transição, entramos agora na transição. E como você bem disse, tem sido um processo gradual, mas a gente tem evoluindo bem, eu tenho me sentido bem durante essa sequência. E eu acredito que em breve vou poder estar voltando e ajudando a equipe. Não, assim, foi uma fratura no acetábulo, né? No osso do quadril. E foi uma lesão meio que rara, que é difícil você ver no futebol. Então esse foi um processo difícil, questão de locomoção. Por ser o quadril, qualquer movimento você sentia ficava meio limitado. Foi um processo bem difícil. Mas com a ajuda dos profissionais do departamento médico, com os médicos aqui, a gente tem superado essa questão, tem superado essa lesão e eu tenho certeza que eu vou voltar melhor do que eu estava. Só lembrando, entrevista concedida para a assessoria de imprensa da Ponte Preta que disponibilizou o material. Boa, Antônio Lupe, falamos, Carlão falou do Fraga, que vem aí pra recompor aquela coisa toda. Olha só, e aí começam, né? O Vitor Viana tá dizendo que informações de um repórter de uma rádio de Curitiba, que ele não trouxe o nome aqui, diz que o Guarani também tá de olho em William Potker. É que assim, todo mundo fica de olho. Quando tem um jogador que já foi de um quilate muito maior no mercado e que está na descendente, talvez seja um pouco mais barato do que era antigamente, ele fica na visão de todo mundo também, Carlão. Sim, ainda mais. Radar, né? E outra, o Coritiba ele tem uma certa ligação com o Guarani, né? Uma parceria aí e que poderia viabilizar o negócio. É um jogador de qualidade, é um jogador que se encaixa, não sei financeiramente, mas se encaixa em Guarani, se encaixa em Ponte Preta. Neste mercado de Série B, o Potker tem livre acesso. E natural esta briga. Se é que ela acontece, mas entre Guarani, Ponte, Avaí. Pra terminar, o Daniel diz o seguinte: o Lobo está em Campinas, tratando de um problema de saúde, mas está bem. E torcendo muito pro Guarani. E aí, palmas pro Daniel. Ele falou aqui, estou acompanhando vocês estou acompanhando e ouvi vocês falarem de corrida. No domingo ele correu a meia maratona no projeto Pernas de Aluguel Campinas. Ele falou, é um prazer enorme correr com essas crianças. Pra quem não sabe, Pernas de Aluguel, vai um corredor empurrando a cadeira de roda das crianças. E que animação, eu passei por eles. Cara, passei por eles ali demais, próximo, né? Bem na... Acho que eles largaram um pouquinho antes, mas nossa, e isso motiva aquela pessoa que tá tendo dificuldade. Você olha pro lado... Você pega aquela subidona da Moraes Sainz que você falou ali. Vai, parabéns que vale ao a pessoal pena. do Muito projeto, legal, viu? Cara, Parabéns mesmo. Muito legal mesmo. Lupe, Julião, Carlão, abraço, meus amigos. Um grande abraço, meu amigo Pio. Até às 4 com ele Almeida no Arena ele CBN. Hoje elegante. Nossa, pelo amor, você vai ver. Ele tá com cachecol. Não Valentim, perdão às 4. Tchau. CBN Esportes Campinas.
Rádio